De hoje em diante é o nosso tema principal e a gente vai falar então hoje sobre oração. E quando a gente fala sobre oração, a gente tem algumas coisas que a gente traz assim. Será que vale a pena orar? Será que não vale? Eu vejo todo mundo orando. Aí quando acontece o negócio eu fico feliz. E quando não acontece aquilo que eu estou orando, será que eu continuo? E sempre tem Aí quando acontece eu fico muito grato, né? Gratidão. Meu coração fica completamente voltado para aquilo que Deus está falando, está fazendo. E fico feliz e daqui a pouco dá de novo uma crise de fé. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Mas é importante você considerar que aquilo que a gente vai falar aqui, na próxima quarta-feira, a gente tem o Aprofundando Nossa Fé, que acontece às 8 horas. E a cada noite a gente está conseguindo uma pessoa que cada quarta-feira tem alguém diferente que facilita aí a nossa conversa. Então, a gente sempre vai convidando aí a turma. E o ponto de partida é esse assunto que a gente vai falando aqui. Então, o Aprofundando a Nossa Fé tem mais ou menos uma duração de mais ou menos 1 hora. E as perguntas e o reverberar aí sobre o assunto que a gente está falando aqui sempre é feito na quarta-feira. Então tem umas perguntas, às vezes a coisa lá fica séria, assim, no sentido de ser desafiante para quem está lá, para a gente continuar a conversa. Então, vá preparado. Falei com o pastor Edson ali, ele falou que vai facilitar para nós na próxima quarta-feira. Então vocês podem, gente, trazer assim a pergunta mais... O pastor Edson vai segurar o BO na quarta-feira. E a cada quarta-feira é uma pessoa diferente. Aí vocês já têm, né? Quem está participando sempre percebe isso. Mas entrando no assunto sobre oração, eu queria fazer uma pergunta para você, para você considerar o seguinte: qual foi a última oração que você viu a oração sendo feita e a resposta acontecendo? Você tinha um pedido de oração, você pediu, fez oração, ou você viu alguém orando e resposta. Aconteceu. Porque a gente vai meio que esquecendo dessas coisas. Em algum momento assim você vai diminuindo. Hoje de manhã eu estava em outra igreja, na mensagem lá, e a pergunta que foi feita para mim, que eu respondi lá durante a mensagem, era a seguinte: sobre como que eu tenho feito para que a minha família tenha uma experiência assim, para viver mais vendo e experimentando as coisas de Deus. Se eu tenho contribuído, ensinado para minha família. E eu fiquei ali, né, pensando na pergunta. Na verdade eu sabia a pergunta desde quinta-feira, então eu fiquei... Sabe aquela pergunta que tem tempo, você ficar pensando, para você não dar uma resposta rápida. E aí eu me lembrei de uma coisa, Rubinho, que a gente passou aqui. Teve uma reunião lá atrás. As minhas crianças ainda eram pequenas. E numa das nossas reuniões, alguém perguntou pro John Macy, que era naquela época missionário nosso aqui, perguntaram para ele assim, por que ele levava os filhos dele lá para fazer missão de curto prazo lá no Nordeste, lá pelas cidadezinhas no meio do nada. E o John Macy deu uma seguinte resposta. O John Macy disse assim, que ele ouviu do Viv Grieg. Viv Grieg é o cara que escreveu o livro Servo entre os Pobres. Viv Grieg é um neozelandês que era rico. E ele resolveu dar 90% do que ele tinha e viver com 10%. Ele fez o contrário do que todo mundo aí tem feito. Aliás, todo mundo não. Pouca gente tem feito. E aí ele foi viver com 10%. Só que ele foi viver em Manila, nas Filipinas. Só que lá nas Filipinas, em Manila, ele não foi viver lá, porque lá também tem rico, lá em Manila. Ele foi viver entre os pobres. Ele foi viver num lixão. E aí tem coisas incríveis aí da história do Viv Grieg. Ele esteve aqui no Brasil algumas vezes, mas o Viv disse o seguinte, e o John trouxe para a vida dele. E eu tentei fazer isso com os meus filhos enquanto eu tinha controle com eles, né? Agora a gente tem um controle, vai diminuindo, né? Eles vão ficando mais velhos, nosso controle de pai vai diminuindo. O John disse o seguinte, que ele ouviu o Viv falando que não
né? Leve seus filhos sempre aonde você sabe que Deus está agindo. E aí ele falou assim, eu sei que levo ele para esses projetos missionários lá no sertão, e eu sei que Deus está agindo. E depois eu tive a oportunidade de ir, aliás, antes disso já tinha tido a oportunidade de ir para o Nordeste e ter visto isso, e depois eu pude viver isso também e levar meus filhos. Para a gente ter essa experiência. E aí, gente, eu sei que contar as orações dos grupos de oração que nós temos aqui é uma coisa, mas isso é possível você estar vendo. Mas viver a experiência dessas da gente orar lá, né? O Rubinho falou da viagem dele lá para os Yanomamis, orar lá no Rio. Lá no Rio, pelas necessidades das pessoas lá, que a pessoa é picada de cobra, jararaca, e não tem soro antiofídico. O que tem para fazer? Orar. Cortar o braço do filho. Gente, cortar o braço do próprio filho e orar para ele sobreviver. É disso que a gente está falando. É coisa assustadora. Mas é isso aí que a gente está falando, de gente que ora lá no extremo. E a gente traz aqui também da nossa experiência de oração. Então, ouvi essas histórias várias vezes e pensei assim, mas isso aí um dia, será que eu vou viver? E eu tive essa oportunidade, eu pude viver isso. E eu me lembro, de vez em quando, junta o pessoal e começa a contar as histórias e coisas que a gente já viveu de oração. Nos nossos grupos de oração, eu tenho certeza que a gente tem algumas coisas, e eu vou lembrar disso aqui daqui um pouco. Mas eu me lembro da gente orar para parar de chover. E parar. Para não chover e não chover. E eu também me lembro de orar para chover e chover. A gente estava no sertão, tinha 6 anos que não chovia quando a gente foi lá. E a gente orou para chover e choveu. Gente, isso aí muda a vida de qualquer um, gente. Isso não tem... E de vez em quando você está assim pensando, será que Deus responde às orações? Aí você lembra que um dia você orou para chover e choveu. Só que daí você pensa assim, mas ninguém tinha orado lá. Não sei, eu só sei que eu cheguei lá, não estava chovendo, e depois que eu orei, choveu. Será que ninguém... a tua oração que é forte... eu sei que a gente estava lá na praça e a gente ia fazer um culto, e na hora que ia fazer o culto ia chover, a gente viu que começou a ventar e a chuva estava chegando, e a gente resolveu orar, parou de ventar por 40 minutos, o tempo de fazer o culto, o povo aceitar Jesus, e aí começou a tempestade. E não foi só uma vez não, foram umas 20 vezes isso. Várias vezes, a gente viveu isso várias vezes. Aí, de vez em quando dá um negócio aqui, eu falo, eu tô orando por esse negócio aqui, parece uma bobeira, né? Eu queria só estacionar meu carro mais perto de onde eu vou. Né? Ficar orando por uma vaga. Que bobeira. Mas pensa nisso. A oração, de vez em quando, vem esse sentimento. Será que faz diferença? Por que eu vou orar? Por que Deus abençoaria o meu pedido, abençoaria o que eu estou falando e não abençoa outra pessoa? Será que Deus muda de ideia mesmo? Será que adianta eu orar e ele vai mudar de ideia diante de uma doença, diante de uma dor, diante do mal, diante do sofrimento? Será que adianta eu estar diante de Deus e falar isso? Vai fazer diferença? Eu oro, eu não oro? É disso que a gente está falando hoje. E eu queria que você, de hoje em diante, pelo menos até a sua próxima crise de fé, orasse um pouquinho mais. Nosso desafio é que você ore mais. Então, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. E eu queria que você pensasse numa coisa que, o tempo todo que eu vou falar, eu quero que você pense nisso. Eu tenho uma pergunta. As perguntas que eu vou responder falando é se a oração faz diferença, por que orar e se Deus muda de ideia. É isso que eu vou responder enquanto eu falo, tá? Quer dizer, vou tentar responder. Se eu não conseguir, no Aprofundando Nossa Fé, o pastor Edson fecha. Né? Que é isso que a gente faz lá, porque daí lá a gente repete, entra no assunto de novo e aprofunda com outros textos bíblicos. E aí outras pessoas também têm a oportunidade de perguntar, de expor. E se não é abrangente o suficiente aqui, a gente pode repetir e entrar no assunto com mais de outras abordagens, né? Mas uma coisa que eu queria que você pensasse aqui. Tem alguma tensão na sua vida? Tem alguma tensão
Há alguma tensão que mereça a minha atenção? Pergunta para você, de você para você mesmo. Há alguma tensão aqui na minha vida que merece a minha atenção? Tem alguma tensão aqui dentro? Tem uma tensão na minha casa? Tem uma tensão no meu trabalho? Tem uma tensão nas coisas que eu estou fazendo que merece minha atenção? Aí tem gente que fala assim, nossa, não tem uma, tem 15. Então, isso também é meio de Deus falar, viu? Isso também é meio de Deus falar. É meio de Deus chamar a gente para oração. A gente queria que ele chamasse a gente só para gratidão, né? Isso é outra fase, viu, gente? Mas quando tem tensão, é motivo de oração. A tensão vai fazer você ficar atento. O que a gente acostumou a fazer quando a gente está tenso? Estou meio tenso, tem uns negócios que tá ruim, está acontecendo. A gente foge da tensão. A tensão vai fazer você ficar atento. Não foge da tensão. A tensão vai fazer você ficar atento, você olhar para as possibilidades, você orar, você buscar Deus, você buscar conselheiro, você ser atento àquilo que Deus vai falar. Uma das coisas que as pessoas fazem na sociedade anti-Deus que a gente vive, nos momentos... O que faz? Não, eu preciso diminuir minha atenção. O que a pessoa faz para diminuir a atenção? Toma uma, né? Diminuir a atenção, vou beber um pouco para diminuir a atenção. E talvez a atenção que você tem que passar por ela tenso. A atenção que vai fazer você orar, você se concentrar, você buscar saída, você pensar, você fazer conta. A atenção vai fazer você fazer conta. Eu falei, peraí. Tem que fazer conta. Não, peraí, esses juros aqui, essa taxa de juros aqui. A atenção que vai fazer você fazer isso. Não, tem que planejar. Não, peraí. Eu tenho que planejar como é que vai ser o final de ano. Tensão. Eu tenho que pensar, falar assim, não, peraí. Se eu passar a virada do ano na casa de fulano, vai ser muito chato, vai ser muito difícil. Vai fazer você pensar, é a tensão que vai fazer você pensar. Tensões que nós temos, a tensão familiar. Você fala, nossa, eu vou ter que ir negócio com a minha família lá, eu vou ver fulano, é melhor mandar mensagem para ele já para, né, diminuir aquela tensão. Só que a tensão também leva a gente para esses ambientes mais decisivos. Eu estou passando por um momento difícil na vida familiar. Tem uma tensão aqui, a gente precisa orar sobre isso. Vou chamar minha família para orar. Ah, não vai, o pessoal não está juntando mais para orar. Então você vai mandar uma oração escrita lá no grupo da família. Você vai mandar um áudio de oração lá na tua família. Tensão a gente resolve orando. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Situação de tensão aqui. Vamos ler o texto do capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para esse dia. E perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Senhor, usa a tua palavra para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vira umas páginas aí, vamos até Lucas 18.
Lucas 18. Importante você saber que o evangelho de Lucas, entre os evangelhos, esse aqui é o mais programado dos evangelhos. O que é programado? Quando foi pensado o que eu escrevo e onde eu escrevo, Lucas pensou. Então, a história da frente tem a ver com a anterior, a história do meio tem a ver com a próxima tem a ver com o outro. Elas estão todas conectadas, elas têm uma relação intencional. Tá? Então, diferente dos outros lá, a gente pensar no Evangelho de Marcos, né? Qual é a condição que ele foi escrito? Foi escrito rápido e tem um jeito ali, né? Nossa aula aqui não é... Nosso momento aqui não é uma aula sobre os evangelhos, mas é importante você saber que o Evangelho de Lucas ele é intencional, as histórias estão conectadas, não é à toa que eles estão no mesmo capítulo, ou na mesma divisão e assim por diante. Olha só essa parábola. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele noite e dia? Continuará a adiar a resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Eu falei que ia responder só 3 perguntas, né? Tem um monte de perguntas nos textos todos aqui. Mas olha só que coisa interessante. Primeiro, você percebe que tem uma conexão de um texto com o outro, do capítulo 18 com o capítulo 11. Né? A história do juiz tem uma insistência da viúva, e a insistência da viúva é mesmo o exemplo que Jesus dá quando você insiste ao bater na porta lá, insistindo para o teu amigo agir e te ajudar. Capítulo 11, a gente tem uma coisa interessante. Eu não sei o que estava acontecendo ali, mas dá para a gente imaginar. Vamos imaginar essa cena, essa conversa. Os discípulos estão olhando para Jesus. Jesus está no ambiente de oração dele, no momento de oração dele. Eu imagino que eles estão à distância, que eles podem ver Jesus. Eles não estão vendo que Jesus está orando. Eles estão vendo, eles sabem pela forma como Jesus está, ele está orando porque já conhecem Jesus. Agora, uma coisa interessante é que se você lê Mateus, né, capítulo 5 ou 6, onde está a oração do Pai Nosso, lá no que a gente conhece na divisão lá que é o Sermão do Monte, aparece de um outro jeito a oração do Pai Nosso. Então, é para a gente lembrar o seguinte, que Jesus tinha orações que ele repetia. Quando ele repete lá na oração, quando ele vai orar pelo pão, né? Na hora da ceia, que a gente tem lá no Evangelho, no Evangelho de João, ele orando ali pela ceia, a gente tem um jeito dele orar ali, o jeito que a oração é feita, né? Graças te dou, Pai. Ele tem um jeito dele orar. E aí dá para você lembrar qual é o jeito que teu conhecido ora, teu amigo ora, a pessoa que você conhece ora. Então, eles ficaram vendo Jesus naquele gesto, eles sabem que Jesus estava orando. Ele estava ajoelhado, ele estava de pé, ele estava prostrado, deitado no chão. Eu não sei como é que Jesus orava, mas eu sei que eles sabiam que Jesus estava orando, e quando Jesus volta, eles deviam estar falando entre eles: isso aí não é para qualquer um, não. Desse jeito aí, não. Eu não sei. Como é que a gente vai orar? E eles ficaram olhando ali, né, em determinado lugar, Jesus estava orando. Quando Jesus termina, ele vem, e aí um dos discípulos: Jesus, ensina a gente a orar. Só que quando eles perguntam para Jesus, ensina a gente a orar, eles estavam vendo uma coisa aí, pensando que Jesus ia dizer alguma coisa que era um super segredo, assim, né? Eu tenho um segredo que, se você falar, tem uma palavra mágica que na hora que você diz, puf, acontece. Eles deviam ter pensado que ele tinha a fórmula mágica da oração, que ele ia dizer uma coisa super, uma coisa perfeita, que você ia colocar e estava feito. E olha que coisa interessante, que Jesus, ele coloca a oração, e aí a gente vai vendo aqui, várias vezes a gente está vendo que Jesus chama os discípulos para orar, ele sai para orar, lá no Getsemane ele ora, ele está o tempo todo, a gente vê a oração. O que tem em Jesus é aquilo que ele chama a gente para fazer, a constância. É o de hoje em diante eu vou estar mais comprometido com a oração. O que tem em Jesus é constância. Mas
A constância não quer dizer ficar o tempo todo. E uma das coisas que a gente tem que decidir, e é um trabalho que a gente tem que ter, é que em algum momento, eu não sei o que aconteceu com a fé cristã, eu acho que a mulher, né, nossa influência pentecostal, eu não sei, alguns de nós aqui viemos de igreja pentecostal. E lá na igreja pentecostal tem o círculo de oração, né? Círculo de oração, canela de fogo, sei lá qual era o nome. Não sei que nome que era, né? Que as irmãs oravam, ficam orando, né? E quando você né, alguém está assim, aqui, ó, de repente, ó, o quê? As irmãs estão orando, né? Ouvia. A irmã orando alto lá e tá pesada, e, né? Aí dá bate palma e tal. E aí a gente vê isso, então a gente assimilou que oração é o quê? Coisa de mulher. Triste. Triste porque muitas vezes eu tive aqui, em reunião de oração que nós tínhamos aqui na igreja, vigília, 80% eram as mulheres. Triste porque nós homens, e agora é uma crítica para você, homem, de achar que isso é coisa de mulher. Mulheres, não estou dizendo que não é coisa de mulher, não. Estou dizendo que é coisa de todo mundo. É coisa de cristão. É coisa de quem é de Jesus, quem é discípulo de Jesus. E se for aqui nessa igreja mais mulheres que são discípulas de Jesus, que orem. Mas eu acho que tem homens aqui que são discípulos de Jesus e precisam orar também. E de hoje em diante a gente precisa tomar algumas decisões, que a oração é coisa nossa. Oração é para mim. Oração é para a gente. Oração é que nem os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, ensina para a gente. Quando ele olhou para Jesus, pensou, bom, ele vai dizer uma coisa que é difícil de fazer. E quando eu penso nisso, eu falo assim, se eu falar para metade de vocês falar assim, levanta e faz uma oração, você vai ficar, vai sentir a mesma coisa que a Marina, né? Orar em público, não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu quero. Eu acho que eu vou orar errado. Mas olha assim o que Jesus ensinou aqui. Né? O Paulinho, a gente estava conversando com o Paulinho essa semana falando sobre oração. E o Paulinho falou que na hora da conversa lá na casa dele com as crianças, aí falou assim, tem pedido? Não, tem pedido. Quando não tem pedido, o que a gente faz? Ora o Pai Nosso. Eu já tenho um jeito lá na casa dele. Não tem um pedido para fazer? Então a gente vai orar o Pai Nosso. O Pai Nosso é o jeito, tá decorado. Eu decoro aqui. Vou orar a oração de Jesus. Pratica. Começa. Ficou fácil. Ficou simples. Só que ele prosseguiu. Olha só o que aconteceu aqui. Falou assim, parou no Pai Nosso. Lá em Mateus, né? Ponto. Acabou. Pai Nosso. Já pode fechar a Bíblia, já era, né? Já Pai Nosso. Jesus prosseguiu. Então Jesus ensinou o Pai Nosso, mas ele prosseguiu explicando uma coisa para eles. Suponha que meia-noite chegou um amigo teu. Então a gente está falando de outra cultura que não é a nossa. Então uma cultura que não é a nossa é o seguinte, é bem diferente daqui. Então se um amigo meu vier meia-noite na minha casa, ele não vai ser hospedado e eu não vou dar comida para ele. E se ele vier meia-noite na minha casa, assim, do nada, é bom que tenha acontecido alguma coisa. Que eu não vou entender ele chegar do nada. Mas nessa cultura aqui, o cara chegava do nada meia-noite. Por quê? Porque não tem pousada, não tem Airbnb, não tem hotel, não tem viaduto para dormir embaixo, não tem rodoviária, não tem saguão de aeroporto para ficar dormindo lá até das 7 horas da manhã e chegar na casa do seu amigo. Não tem nada. Tem árvore e chão. E ele vem andando para chegar na cidade. Todo mundo fazia isso. Tem a casa do seu amigo lá, do seu parente, naquela cidadezinha. Vou para a casa dele. Tô de viagem, vou passar lá na casa do meu amigo. E você não nega a hospedagem para o seu amigo, porque no final das contas, depois é você também que uma hora vai precisar do seu amigo. Então, seu amigo chegou. Suponha que um amigo seu chegou à meia-noite. Meia-noite na sua casa. E quando o amigo chega à meia-noite... É a mesma coisa, né? Na pousada, dependendo da pousada, não tem nada para comer. Chegou lá, vai ter que dormir. Não tem nada. Tem que ser um hotel médio para ter alguma coisa para comer, meia-noite. Chegou na casa do seu amigo tem que servir alguma coisa. Só que a hora de fazer pão é de manhã. A massa, tem que assar. E aí eu vou na casa do meu outro amigo, porque eu tenho que servir para um amigo que andou o dia todo a pé no sol.
E chegou tarde. Chegou meia-noite na minha casa, eu não tenho nada para servir para ele, ele está com fome, porque ele andou o dia todo. Esse amigo que andou o dia todo, aí ele fala, bom, eu vou na casa do outro amigo aqui, vizinho. Chega na casa do outro amigo e fala, ô, bate na porta. E aqui dá para ver que esse outro amigo que bateu na porta parece que não é tão amigo assim, né, pelo jeito, a história aqui, né? Aí você, ó, um amigo acaba de chegar para me visitar, respondeu. E ele responde lá de dentro, não me perturbe. Então parece que ele é um tipo de amigo e esse amigo não é tão amigo, esse outro. Não me perturbe. A porta já está fechada, minha família e eu já estamos deitados. Gente, é importante saber aqui, não está falando de casa onde não é uma casona assim, né? Não tá, a porta não é lá e a gente está nessa distância aqui. Porque nessa distância aqui, em relação à porta, dá até para fingir que você não ouviu se alguém bater lá, né? Não ouvi. A gente está falando de casa pequenininha. E a pessoa dormindo na esteira ali, com a família dele. Dá para ouvir. Não me perturbe. E ele insiste. Não posso ajudá-lo. Eu lhe digo que se esse amigo não fizer por causa da amizade, ele vai fazer porque você insiste. E ele aplica isso à oração. Então, respondendo a pergunta, faz diferença? Deus muda de ideia? Se ele não mudasse de ideia, será que valia a pena insistir? Imagina, Deus não muda de ideia. Se Deus não muda de ideia, então vai insistir na oração? 18. O texto da viúva insistente. Aprendo a lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Espera aí. Deus é o Deus de justiça, mas tem um processo que é nosso também nesse negócio de clamar por justiça. Tem um processo que é teu de pedir por justiça. Tem um processo que é meu de dizer para Deus o que eu estou precisando. Tem um processo que é meu. Faz diferença sim eu falar o que eu estou precisando. Faz diferença eu levantar, eu ir ali no meu amigo e falar para ele, eu estou precisando de pão. Faz diferença eu dizer o que eu estou precisando. Então faz diferença eu falar qual é o meu pedido de oração. Faz diferença eu escrever num grupo que orem por mim. Faz diferença eu dizer, vamos orar pela minha família. Faz diferença você dizer para alguém que você pode pedir, ora pelo meu casamento, ora pela minha família, ora pelo meu trabalho. Isso faz diferença. Não faz pouca não, faz muita. Muita. Mas muita diferença. Quero ler para vocês que eu recebi hoje de manhã. Bom dia. Quero compartilhar com você uma notícia muito boa e um grande motivo de gratidão a Deus. Sexta-feira recebi uma chamada confirmando que fui selecionado para a vaga de analista de processos. Vou atuar em tal empresa assim, assim, assado. Estou ansioso, mas confiante. Ele tem 58 anos. Estava há 8 anos sem trabalhar. Uma empresa. Peço suas orações, mas também se alegre comigo, pois um grande peso foi retirado das minhas costas. E ao contrário do que parecia semana passada, esse ano vai ter festa de Natal lá em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelas orações e pelo apoio todos esses meses. Bom domingo. Oração de uns 6 meses, pelo menos. E nesse caso aqui foi só um processo seletivo. E uns 400 currículos. Os currículos foram bater na porta. Bater na porta. Foi bater na porta. Esses foram os currículos. Cada currículo era bater na porta. E você tem que lembrar disso.
Tem alguma tensão aí que está passando? A tua tensão, ela merece atenção. Eu estou tenso porque eu precisava me recolocar profissionalmente. Então, a tua tensão precisa se traduzir em ação. Traduzir em ação, mas traduzir em oração. A tua oração é a coisa de quem age, a coisa de quem faz, a coisa de quem está vivo espiritualmente. Eu oro pelo meu irmão, eu oro pelo meu amigo, ele ora por mim e a gente descobre a oportunidade, a gente abre porta onde não existe. A gente abre porta onde não existe, a gente vai sonhar sobre isso. E a gente está falando da oração, eu estou falando dessa oração aqui, nessa direção, eu estou falando de trabalho. Mas a gente pode falar de outras questões também. A gente pode falar de oração e a gente vai falar de oração, daquela oração que é milagre. Então, vou contar a história da Monique para vocês. A Monique, ela não podia ter filhos. Depois eu vou mandar o link do testemunho dela para nós. Ela não podia ter filhos. E um dia, a gente conversando, era num desses momentos no meio da pandemia, que a gente, orando pela... A gente se juntava para ter um grupo de estudo bíblico. E aí, terminou às 9 horas, ela tinha falado alguma coisa, terminou às 9 horas, eu perguntei se eu podia ligar para ela. Liguei. Monique é médica, lá no Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro. Liguei para ela. E a gente conversou um pouco, eu falei, por que eu posso orar por você? Aliás, vocês vão receber mensagens que eu escrevo desse jeito para quase todo mundo. E aí ela disse, o A dela é, será que Deus muda de ideia? O A dela é, por que será que eu vou orar por isso? O A dela é, será que faz diferença? Era isso. A gente queria ter filho. Faz 8 anos que a gente está tentando e tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Eu acho que a gente já pagou a inseminação. Estava pago. Estava todo o processo feito. E aí eu fiz uma oração. E eu fui orar, e como quem ora por alguém que está com algum problema, né? Ela falou que estava com... Eu tenho alguns cistos aqui, ela não, até aquele momento eu não sabia, né? Mas ela tinha ovário policístico. E eu orei para ela ser curada. Naquele dia, a gente orou. Senhor, cura Monique. Foi uma oração assim, igual essas linhas aqui do Pai Nosso. Não foi a oração do Pai Nosso, mas foi 4 linhas, 5 linhas. Se escrevesse essa oração. Em nome de Jesus, amém. No dia seguinte, ela foi fazer ultrassom. Ela falou que na hora, né? Ela é médica. Na hora que apareceu a imagem, ela falou, nossa, mas tem uma coisa errada aí. Falou para o médico, porque... Mas não, tá tudo bem, você tá ótima. Falou, não, é que eu tenho ovário policístico. Eu não tô vendo nada aí. Ela falou, não tem nada mesmo, tá tudo bem. Ela falou, mas o último que eu fiz, eu tava... E aí ela falou que ela custou lembrar que na noite anterior, não fazia nem 12 horas, tinha uma oração. E ela foi curada. E aí nasceu a Giovana. Giovana veio. O testemunho é maior. É mais legal ela contando. Vocês vão ficar emocionados ouvindo ela contar. Só que agora, 4 meses atrás, ela falou assim, Val, eu sei que parece um capricho, porque eu já fui mãe da Giovana. Pedi para Deus para ser mãe de novo. Será que eu devia? Falei, diante de Deus não tem montinho ou montão, né? A gente aprendeu aqui que a gente tem que bater na porta, né? Orei por ela. E aí, pouco tempo depois, eu recebi a foto e ela pedindo para não contar para ninguém, né? Só para Adriana, que estava grávida de novo. E a gente ficou feliz. E louco para contar para todo mundo, lógico, né? Mas fica esperando. Ela ia fazer ultrassom, fez o primeiro, segundo, preocupação. E agora nós estamos orando por isso. Porque é possível que Ana Luísa está na barriga da Monique. É possível que ela tenha duas síndromes, possibilidade de 2 síndromes. Ela está muito preocupada. E fez o exame, o resultado não veio na sexta-feira, vai ter que refazer o exame. E a gente, né, quando tem que refazer o exame, então a gente já, né, imagina o que é para um médico saber que o outro médico disse vai ter que refazer o exame. Socorro. Então a gente está orando pela Monique. E eu convido você a continuar orando.
Porque baseado no que Deus já fez, a gente continua orando. A gente está orando pela Ana, pela Clara, a filha do Cassiano. O Cassiano, ele é o... Para quem aqui das Boas Novas conhece o Cassiano. Quem é lá da nossa igreja, o Cassiano é o chefe da Safira. Uma menina de 5 anos. Está na UTI. Mas quantas histórias nós vimos de meninas, de homens, de mulheres, de pessoas de 5 anos, de 10 anos, de 50, de 60, de 80, de 90 anos entrarem e saírem da UTI? Nós vamos orar. Porque orar faz diferença. Porque orar faz esse processo acontecer. Portanto, eu lhes digo, baseado na insistência que ele ensina a gente a fazer, insistir nos seus desafios, insistir no processo de comunicação para que a sua família seja mais assertiva, insistir no cuidado mútuo lá no seu casamento, em cuidar do seu marido, em cuidar da sua esposa, insistir porque eu digo que vale a pena você continuar pedindo e agindo. Pede que você recebe, procure que você encontra, insiste. Bate na porta, e o pedir e insistir aqui, o negócio não é bater na porta, é espancar a porta. Tá? É a ponto, aqui o negócio é sério. É a ponto do juiz, o juiz que não gosta, olha só, na parábola é o juiz que não gosta de gente, o juiz que não cumpre sua função, o juiz que é mau, o juiz que é ruim, o juiz que trata mal as pessoas, que esmaga as pessoas, que não faz o que ele tem que fazer e não é justo, porque o juiz tem que ser justo para cumprir a justiça, ele é injusto e ele é do mal. Ele fala, eu vou fazer o bem para essa mulher porque ela vai parar de me bater na porta. Se até o juiz insensato e injusto é capaz de fazer isso pela insistência, quanto mais o Deus da justiça que está no céu está olhando para nós e fará a justiça. E o texto da parábola diz, e rápido. Uau! Então, esse é um desafio para mim e para você, porque de vez em quando eu falo, não, está demorando. Esse negócio está demorando. E aí, vocês são pais, respondam. Então ele pegou e deve ter olhado assim para os discípulos, deve ter vindo assim, né? Devia estar... André não tinha filho. André era o mais novinho da turma ali. Eu acho que não tinha filho. Aparentemente não tinha filho. João não tinha filho, certeza que não tinha. João tinha 17 anos, 16 anos, adolescente. Viu, adolescentes? João, o discípulo de Jesus, é o mais novo de todos. Adolescente. Isso é um ensino para nós aqui, que nós somos um tiozão, velho aqui. Que adolescente pode liderar, viu? Não vou chamar vocês de molecada não, tá? Mas adolescente pode liderar. Então tira da sua cabeça que esse negócio é coisa de velho, porque só porque você vê gente velha liderando, você acha... Não. É só no, né? Senador, 35 anos para frente, presidente, 35 para frente, mas o resto, gente, pode... Aqui na igreja. Servir lá nos ministérios, aqui na música, lá com as crianças, com as coisas que a gente está fazendo. Aprender a operar o som ali, não precisa ter... Quantos você tem, Vlad? 50. Não precisa ter 50 para mexer no som. 45. Já meti uns 5 a mais ali. Então a gente não precisa essas coisas a gente considerar que dá para a gente estar servindo e não precisa chegar para a idade para fazer, não. Não precisa falar, vou ter que esperar daqui para os 50 eu começo. Começar agora. Começar agora e compreender isso, né? Dá para a gente fazer, dá para a gente servir aqui. Aí a pergunta era, então ele olhou para aqueles discípulos que eram pais. Vocês que são pais, me respondam. Então parece que ali tem uma referência de pai, né? O que pai faz? Você que é mãe. Eu pedi para Eliana o telefone da filha dela, ela mandou o telefone com... Sabe quando o pai manda, o Rubinho também mandou. Quando o Rubinho mandou o telefone do Natan, né, eu tenho o nome do carinhoso que o pai chama o filho, que a mãe chama a filha. Né? Vem junto. É interessante demais isso. Então você que é pai, qual é a forma carinhosa que você chama teu filho? Os meus meninos chamam de filhote. Qual é a forma, né, que você foi o carinho, esse carinho que você fala com o teu filho, com a tua filha, que você expressa teu amor, que é amoroso. Você que é pai, que tem um jeito legalzão de você falar, né,
carinhoso. E às vezes não é carinhoso, ele é agressivo, mas é carinho. Responda. Se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Porque você que é pecador, já sabe que vai dar, você já tem um processo em você de não dar uma coisa ruim para ele. Às vezes, né, você dá, né? Às vezes você dá uma negativa e tal, mas a negativa que você dá é baseada no bem que você quer para ele. Ele pede uma coisa e você fala, não, isso eu não vou te dar. Por quê? Baseado no bem que você quer para ele, que é maior, você dá negativa. Mas se você está pensando numa coisa no futuro, fala, não, peraí. Você só tem 10 anos, não dá para ter uma moto. Espera um pouco. Não dá para você dirigir o carro, você tem 13 anos. Baseado no bem que você quer para ele, para o futuro dele, tem coisas que você vai dizer não hoje. Mas o não é o sentido de fechei a porta. É o sentido de, peraí, a gente vai chegar lá. Não é agora. Se você sabe dar bons presentes para os seus filhos, e aí tem uma virada nesse texto aqui, que é o... Quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Não, peraí, mas não estava pedindo, não era uma comparação de pão com peixe? Ovo? Então, eu tenho certeza que se nós pedirmos o Espírito Santo para nos ajudar nas decisões, por isso que eu perguntei, tem algum ponto de tensão? Tem um ponto de tensão? Quem pede o Espírito Santo recebe. Pedir para o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem aqui e me ajuda, porque tem algumas orações que nós estamos pedindo que talvez seja a gente que tenha que mudar de ideia. Não é Deus que vai mudar de ideia, é a gente que vai mudar de ideia, é a gente que vai entender. Eu bati na porta lá e eu estou pedindo um peixe. Eu achei que era um peixe. Só que Deus, na infinita sabedoria dele, fala, ei, não. Pede discernimento, pede o Espírito Santo, porque talvez isso que você está pedindo não é uma coisa boa. E eu sempre falo, né? Adriana está aqui, ó. Mulher da minha vida. Vou fazer 30 anos de casado, olha que legal. Bastante tempo, né, amor? Glória a Deus. Que venha mais, muitos mais. Depois que chega numa fase dessa, você fala, né? Quero mais 30. Já estamos no segundo tempo, né? Certeza. Mas depois que passa um tempo desse, a gente aprende uma coisa. Que Deus não responde todas as orações. E tem oração que Deus não respondeu, que graças a Deus Todo-Poderoso não foram respondidas. Quando eu terminei com a minha ex-namorada, eu fui aconselhado pelo meu irmão, homem de Deus, Samuel, tá ali, ó, 12 anos de idade. 12 anos de idade, eu sentado na garagem lá de casa, chorando. Ele do meu lado, não tinha o que fazer, né? A TV pegava só 2 canais, não estava passando Chaves, ele estava ali do meu lado. Uma cena deprimente. Eu falando que eu queria voltar para aquela música. Eu já pedi para Deus para voltar com ela. Deus não atendeu essa oração, olha só. O texto bíblico fala o seguinte, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Até meu gemido ele interpreta. Então, assim, não é assim que aconteceu, tá, gente? Isso aqui é assim, maldiano agora, tá? Mas imagina assim. Imagina comigo. Espírito Santo e Deus lá conversando, falando, tá chorando o menino lá, né? Deus falando, tá chorando o menino lá. E o Espírito Santo fala, não dá bola para ele, não. Mas ele tá chorando, ele tá triste com alguma coisa, tá, mas ele vai ficar bem. Aí, mas o que ele tá pedindo? Porque o Espírito Santo que tá traduzindo aí, né? Tá fazendo o tecla SAP do negócio. Ele está pedindo, traz logo a mulher da vida dele. Eu estava orando errado. Porque eu achava que a mulher da minha vida era aquela lá.
Só que o Espírito Santo estava fazendo o papel dele. Porque aquilo lá era o escorpião. Era a serpente. Então pensa nisso. Que se não tem alguma tensão aí na sua vida para você considerar que talvez você tenha... Será? Deus muda de ideia, mas eu também tenho que mudar de ideia. Porque tem oração que eu estou orando que não era para estar orando. Tem coisa que eu estou fazendo que é para parar de fazer. Eu também tenho que mudar de ideia, eu tenho que mudar de atitude. De hoje em diante eu vou considerar melhor minhas orações. Tem atitude que eu tenho que mudar, porque não tem sentido ir numa direção e orar por outra. Não tem sentido falar, Deus, cuida de mim, né? No sentido de cantar essa música, cuida de mim, mas você não vai na direção dele. Deus, cuida de mim, mas eu estou fazendo tudo errado no meu dia a dia. Deus, cuida de mim, mas eu não estou comprometido com ele. Deus muda de ideia. E eu também. Quero convidar vocês a fazer parte dos grupos de oração que nós temos. Tem um plantão de oração. E a gente vai mandar para você entrar por convite, tá? Então a gente não vai ficar acrescentando gente lá. A gente vai mandar o convite e você clica no link e entra lá no grupo. E assim, todo dia tem gente orando. Plantão de oração é assim, uma pessoa, você põe o nome e naquele dia tem uma descrição lá de como que você deve orar, a gente tem uma explicação. Quem estiver no plantão, ora 3 vezes por dia. De manhã cedo, ora para todo mundo estar indo trabalhar, para que Deus abençoe, quem está procurando emprego, que encontre. No meio do dia, a oração é pela igreja. Pelos líderes, pelos pastores, por tudo que está acontecendo pelos ministérios. E no final do dia, ora pelos pedidos que chegaram durante o dia. E aí a gente coloca 1 ou 2, né, pessoas pode colocar no plantão de oração e pode colocar até 20, 30, né? Um dia pode ser isso. Mas agora a gente está conseguindo colocar 1 por dia, já está bom. Nosso alvo mínimo. Eu queria convidar você a fazer parte do plantão de oração. E queria convidar você também, vai no plantão de oração, vai entrar o link para você entrar para oração incessante. E a gente vai se misturar agora nas orações aí, para a gente ficar, né, tudo junto e misturado na oração, e os pedidos a gente vai compartilhar. Esses grupos são para oração só. A gente não fica enchendo de outros assuntos. O assunto é oração, tá? Então, eu sei que você vai ficar com vontade de vou falar de tal coisa. Não, peraí. Nós precisamos ter um lugar onde eu sei que quando aparecer mensagem daquele grupo eu vou olhar. Por que eu vou olhar? Porque tem alguém precisando de oração. Tá? Então você vai evitar. Eu sei que vai dar um comichão de você mandar um negócio, uma piadinha, um negócio lá do... Nossa, eu vi um áudio tão engraçado, quero mandar lá no grupo da oração. Não faz isso. Não faça isso. Lá nesses 2 grupos, sabe o que a gente vai fazer? Oração. E lá para aquele grupo, quando você mandar a oração, a gente vai olhar. O que acontece? Por que os grupos perdem o poder e a capacidade dele ter relevância? Porque todo mundo coloca tudo lá. Então, tudo que você tiver vontade de colocar, você pode... Sabia que dá para você mandar para você mesmo no WhatsApp? Você manda para você mesmo. Olha que legal. Né? Mas, nesses grupos de oração, a gente vai se comprometer a orar. E quando chegar pedido lá, a gente vai orar, porque a gente não está... Né? Chegou lá, eu abri, foi o Maurício que escreveu aqui um pedido, vou orar. Foi, né? Pedido da Thaís, aqui eu vou orar. Eu não vou perder tempo. E daí, de repente, eu fico vendo lá que o pessoal está colocando um monte de coisa que não interessa. Eu falei, esse grupo aqui já está perdendo a relevância, eu não vou nem olhar. Aí você arquiva ele, nem fica olhando mais. A gente não quer que isso aconteça com oração. Tá? Eu tenho certeza que você tem grupo arquivado. Eu tenho grupo arquivado aqui. E quando eu olho lá, tem 400 mensagens, mas eu não olho esse grupo. Por quê? Ele perdeu a relevância para mim. E eu fico até, né, fico pensando, será que é legal sair? Fico com vontade de sair, sai ou não sai? Na hora que eu sair, alguém vai me encher. Não saio, eu arquivo e não fico vendo as mensagens. Mas é como se eu não tivesse mais lá. Então, no grupo de oração, a gente tá lá. Comprometido. Aliás, o grupo que eu mais olho quando chega a mensagem da nossa igreja é o grupo de oração. Que eu oro pelas pessoas. Se você colocar lá, e tem várias pessoas que fazem isso, colocar lá, vai ter gente orando. Aqui no Oração Incessante também é assim, e no plantão de oração também. Então, de hoje em diante, eu vou estar mais atento à oração, porque vai que Deus está me ajudando a mudar de ideia. E eu vou insistir também. Vamos pedir pela cura do Edgar, pedir pela cura da Clara, pedir pelo bem desse bebê, da Ana Luísa, que quando tem uma doença sindromática, a gente nem sabe como é que ora, né?
gente não sabe. A gente não sabe como é. Se o bebê vier com síndrome de Down, Deus vai abençoar. Inclusive, a Monique já escreveu isso. Se tem uma família na terra para Deus dar um bebê com deficiência, é a minha família. Ela já disse isso. Me escreveu isso. Mas a gente vai orar por eles. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas a gente vai orar por isso. A gente já sabe que o bebê tem uma hérnia e vai ter que passar por cirurgia. Assim que vai ser, não sei o que vai acontecer. Mas a gente está orando para tudo mudar. E ele já fez isso muitas vezes. Muitas vezes. Né? A gente tem alguns milagres aqui. Tem um Paulinho que é um milagre, tem um Adriano que é um milagre. Eu contei aqui da Monique, nós temos o Alexandre, vocês aqui devem ter os seus milagres aí, que vocês se lembram. Deus fez muito e vai fazer muito mais. Prepara seu coração. Nós vamos colocar nossos pedidos lá. E agradecimento como esse do meu amigo Luiz aqui, de emprego, serão muitos. Serão muitos. E assim, gratidão vai ser o teu sobrenome. Porque só pode agradecer quem ora, sabia? Não tem motivo de agradecer quem ora. Eu não perco a oração, uma oportunidade de orar por cura de ninguém. Por quê? Vou agradecer. Certeza que eu vou agradecer. Eu não sei qual é o teu ponto de tensão, mas eu queria que você pensasse nisso agora, que eu vou orar por você. Qual é o teu ponto de tensão? Hoje. Essa semana. Pode ser um resultado que vai vir aí, de um exame, de um teste que você aplicou, de uma coisa do futuro, de um medo, de um sonho, de uma oportunidade legal, de uma coisa que você quer muito. Eu não sei qual é o teu ponto de tensão, mas eu queria que você pensasse nisso agora. Senhor Pai Todo-Poderoso, se manifesta mais uma vez na vida de cada um aqui, respondendo às nossas orações. A gente quer ver o Senhor fazendo mais. E a Bíblia diz que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se a gente der conta de pensar um negócio maior, o Senhor vai muito mais longe, porque é infinitamente mais. E a gente vai pensar nesse teto e é mais. E se a gente for lá nas nuvens, é mais ainda. E o Senhor te não dá conta de te alcançar naquilo que o Senhor tem para nos oferecer e nos dar, que é infinitamente mais. E tudo que é nosso, de bênção, de poder, de paz, de tranquilidade, de realização, de gratidão, tudo que é nosso nós queremos e nós vamos buscar. Nós estamos aqui nos colocando com a disposição de mudar de ideia. De mudar de ideia, se for necessário. Porque o Senhor diz aqui que o Senhor tem essa disposição. E se o Senhor tem essa disposição, nós também podemos ter. E se é alguma coisa que é um desafio que é grande demais para nós, é para outro dia, é para outra hora, não é para já, Senhor, nos dá sabedoria para compreender isso. Mas se o Senhor tem alguma coisa que a gente não está nem considerando, mas é a oportunidade para hoje, para essa semana, para o mês que vem, Senhor, traz logo. Resolvendo as tensões do coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.